Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. Agora na Rádio Mais, Hora da Notícia. Edmar Silva. Olá para você, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9 aqui na cidade de Anápolis. Você também conectado pelo nosso Facebook, na nossa live. Você também assiste através do YouTube. A nossa gravação é colocada mais tarde um pouco, né? Mas você pode assistir durante o dia ou em qualquer horário os nossos programas aqui da Mais FM, especialmente o Hora da Notícia, certo? Você ouve também através do nosso site fmmais.com.br. Você acessa a Mais FM e a Web Rádio Mais Gospel também no nosso site. Você tem acesso às duas emissoras. Anápolis amanheceu hoje com muita chuva, né? Chovendo bastante. Lá fora agora a chuva já se acabou, tá? Menor, né? Mas continua chovendo, né? Tempozinho gostoso, frio. Goiânia também amanheceu chuvosa, é isso aí. Nossa região centro-oeste do Brasil, com bastante chuva. Isso é muito bom, né? Nós precisamos de chuva para encher os reservatórios das empresas de energia, precisamos de chuva para a produção agrícola e é muito bom, né? Então, Deus esteja nos abençoando com muita chuva tranquila, né? Essa noite choveu bastante, uma chuva bastante calma. Muito bem, vamos começar o nosso programa. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021, né? E nós começamos nosso programa destacando o esporte. Começo destacando o futebol goiano. Ontem nós transmitimos ao vivo, direto de Goiânia, o jogo da Anapolina e Goiânia, né? O Goiânia recebeu a Anapolina lá na capital goiana e o resultado ficou 0-0. A Anapolina fez um bom jogo, né? A equipe do Resumo de Notícias, né? O Matheus Souza e o Antônio Silvio trouxeram as emoções direto lá do estádio de Goiânia, né? E uma boa partida, segundo a análise dos nossos comentaristas, uma boa partida. A Anapolina jogou bem, mas infelizmente não conseguiu sair do 0-0. Com isso, a Anapolina está praticamente rebaixada para a divisão de acesso, né? Então a Anapolina praticamente rebaixada para a divisão de acesso do Goianão de 2021. Então, infelizmente, né? Anapolina 0, Goiânia também 0. Aqui em Anápolis, o Anápolis recebeu a Aparecidense e também o jogo terminou empatado em 1-1. Né? Anápolis 1, Aparecidense 1. O jogo aconteceu ontem à noite no Jonas Duarte. Começou às 7h30, né, da noite. Portanto, ontem aqui em Anápolis, Aparecidense e Anápolis ficaram no 1-1. Em Goiânia nós tivemos o clássico Goiás e Atlético, e o Atlético saiu na vantagem, né? O Atlético venceu o Goiás por 1-0. Em Jaraguá, né, a surpresa da rodada foi Jaraguá 1, Iporá 2, né? O Jaraguá que vinha antes da pandemia, né? O Jaraguá era uma das sensações aí do campeonato. A expectativa é que o Jaraguá vencesse o Iporá, mas aconteceu o contrário, né? O Iporá, né, do meu amigo Valdeci, o Iporá venceu o Jaraguá por 2-1. Hoje tem, às 18 horas, Grêmio, Anápolis e Goianésia. Nós vamos transmitir, a Rádio Mais FM vai transmitir ao vivo, direto do Jonas Duarte, Grêmio, Anápolis e Goianésia, com a equipe do Resumo de Notícias, né? Meu amigo Matheus Souza e Antônio Silvio, direto do Jonas Duarte, trazendo as emoções aí do Goianésia, que vem a Anápolis enfrentar o Grêmio Anápolis.
Bom, então hoje ainda tem, né? Não, hoje não. Hoje só tem essa partida, Grêmio e Goianésia. A próxima partida é do Craque Vila Nova no dia 21, né? Portanto, terça-feira, dia 21, às 15h30, Craque e Vila Nova, lá no Durval Ferreira Franco. A última rodada dessa fase do Campeonato Goiano de 2020 acontece no dia 27, né? Então, dia 27, aqui em Anápolis, vai ter Anapolina e Grêmio Anápolis, né? Então, clássico da cidade. E o Anápolis vai a Iporá, enfrentar o Iporá lá na cidade de Iporá, né? Então, os times da cidade vão estar se enfrentando aí, Anapolina e Grêmio, e o Anápolis vai a Iporá, né? Tentar vencer o Iporá que foi vencedor na rodada de ontem, né? O que mais que tem aqui? Dia 27 ainda tem Aparecidense e Jaraguá, Craque e Atlético, Goianésia e Goiás, Vila Nova e Goiânia. Então, com isso, aí a sexta rodada do Campeonato Goiano de 2020, né? Encerra essa fase. E aí nós vamos ter os classificados para a fase, né, semifinal, certo? Muito bem, então esses aí os destaques do Campeonato Goiano de 2020, que ainda está em andamento, né? Está acontecendo aí os jogos depois da pandemia, durante a pandemia, desde março, o campeonato foi suspenso, né? E por isso nós não tivemos nenhuma partida. Agora o campeonato volta, né? Já para a fase final, para terminar, e logo depois, né? Ainda não tem data definida, mas o Campeonato Goiano de 2021 também deve começar em breve. Ontem teve Libertadores, né? Ontem teve Libertadores e o Santos venceu o Boca Juniors. O Santos venceu e nós vamos ter uma final da Libertadores entre times brasileiros. Então nós vamos ter na Libertadores o Santos enfrentando o Palmeiras, certo? Então deixa eu ver aqui os resultados de ontem. Santos 3, Boca Juniors 0, né? Foi 3-0 lá na Vila Belmiro. Portanto, o Santos venceu o Boca Juniors. O Palmeiras e o River Plate também tiveram, deixa eu ver, dia 12/1. Esse aqui, cadê o placar, hein? Não tem placar aqui. River Plate, não, esse aqui foi terça, dia 5, né? River Plate 0, Palmeiras 3. Semifinais. É isso. Não, tem alguma coisa errada aqui. Depois nós vamos ver o que aconteceu aqui, né? Então, o fato é que o Santos, com a vitória de ontem, né, na Vila Belmiro, o Santos vai para a final juntamente com o Palmeiras. Então, uma decisão da Libertadores brasileira, né? Os brasileiros disputando aí o título da Copa Libertadores da América. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui importante. Deixa eu ver o Brasileirão. O que aconteceu no Brasileirão? Brasileirão teve ontem Corinthians 5, Fluminense 0. Olha uma coisa dessa. Fluminense 0, Corinthians 5, lá na Arena Neoquímica, em São Paulo, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Amanhã tem rodada número 30, começa amanhã, tem Palmeiras e Grêmio lá no Allianz Parque, né? Deixa eu ver o que tem mais aqui. Aí só tem sábado, né? Sábado, Fluminense Sport, Vasco da Gama e Curitiba. Portanto, amanhã tem Palmeiras e Grêmio, agora sim pelo Campeonato Brasileiro, primeira divisão, né? O Campeonato Brasileiro tem o São Paulo como líder. O líder é o São Paulo, tem 56 pontos. O Internacional de Porto Alegre vem em segundo com 53 pontos. O Atlético Mineiro tem 50, é o terceiro. O Flamengo tem 49, é o quarto. O Grêmio é o quinto com 49 também. E o Palmeiras tem 47, é o sexto colocado no Brasileirão, né? No Brasileirão estão na zona de rebaixamento o Bahia, que tem 29 pontos, é o 17º. O Goiás tem 26 pontos, é o 18º. O Botafogo tem 23, é o 19º. E o Curitiba tem 22, é o 20º, né?
O Atlético Clube Goianiense, aqui da nossa capital Goiânia, tem 36 pontos, é o 12º colocado do Brasileirão. Então, os detalhes aí do Brasileirão 2020 também, né? Também é 2020. Muito bem, então essas as informações do esporte para você ficar bem informado. A gente tem aqui nos portais de notícias do Brasil, no momento, né, o portal G1 traz o seguinte: Estados Unidos e China já aplicaram mais de 10 milhões de vacinas de Covid. Os dois países foram os primeiros a superar a marca. Mundo se aproxima de 30 milhões de doses administradas. Então, a notícia do portal G1 aqui, a manchete, vamos dizer, desse momento, né, dessa manhã, as duas maiores economias do mundo foram os primeiros países a superar a marca. Quase 30 milhões de doses foram administradas em todo o mundo, aponta o instituto aqui, World in Data. Estados Unidos e China se tornaram os dois primeiros países a ultrapassar a marca de 10 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas, aponta o levantamento feito pela Universidade de Oxford. Quase 30 milhões de doses foram administradas em todo o mundo até quarta-feira, dia 13. As duas maiores economias do planeta lideram a vacinação até o momento, com os Estados Unidos um pouco à frente, 10 milhões 280 mil contra 10 milhões da China, né? Na sequência, com mais de 1 milhão de doses aplicadas, vem o Reino Unido, 3,07 milhões. Israel tem 2,99 milhões, né? Emirados Árabes Unidos tem 1 milhão e 390 mil doses. Completam o top 10 a Itália com 800 mil, a Rússia tem 800 mil também, a Alemanha tem 758 mil, a Espanha 581 mil e Canadá 381 mil. Os 10 países que mais aplicaram doses de vacinas contra a Covid, né? Então, primeiro lugar, os Estados Unidos, segundo, China, Reino Unido é o terceiro, Israel é o quarto, Estados Árabes é o quinto, né? Itália é o sexto, Rússia sétimo, oitavo é Alemanha, Espanha nono e Canadá décimo. Sabe quantas vacinas já foram aplicadas no Brasil? Zero. Nenhuma vacina ainda foi aplicada no Brasil, né? Por falta de competência do governo, por falta de competência, por insegurança, por enrolação, né? Nada, até agora nada. A promessa do governo de São Paulo é que a partir do dia 25 começa a vacinar. O governo brasileiro, né, ao contrário, tem colocado só dificuldades, né, para a vacinação no Brasil. E uma disputa, né, uma disputa política. E a manchete também sobre a vacinação no Brasil, aqui do portal G1, o Ministério não determina data da vacinação contra a Covid, mas diz que campanha só começa quando vacina chegar a todas as capitais. Avião para buscar 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca na Índia decola nesta quarta-feira e deve chegar no sábado. Segundo o ministro, outras 6 milhões de doses do Coronavac importadas da China estão em depósito do Butantan, em São Paulo. Vacinas aguardam aprovação emergencial da Anvisa, que deve ser decidida neste domingo, né? Então, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse nesta quarta-feira, 13, que a campanha de vacinação contra a Covid deverá começar ao mesmo tempo em todas as capitais, sem privilegiar estados do Rio de Janeiro e São Paulo, onde ficam o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, instituições que irão produzir as vacinas no Plano Nacional de Imunização, né? Então, no Brasil, até agora, não, né, a vacina ainda não está sequer aprovada pela Anvisa. A Anvisa vai se reunir no domingo para fazer esse debate, né, para fazer a possível aprovação da utilização das vacinas aqui no Brasil, né? Então, segundo o governo federal, a vacinação deve começar em todo o Brasil ao mesmo tempo, né?
Então, disputa política, né? Por quê? Porque São Paulo quer começar na frente. São Paulo, né, o governador Dória tomou a decisão de fazer a vacina com o Instituto Butantan, né? E a vacina está pronta, dependendo apenas do governo federal liberar, né? Quem tem que liberar? A Anvisa. A Anvisa é uma instituição do Ministério da Saúde e apenas, se eu não me engano, 5 pessoas vão decidir se a vacina pode ser ou não utilizada. E então essa é a expectativa dos brasileiros, né? Que os 5 que vão se reunir no domingo, né, façam a avaliação e autorizem a vacinação. Ainda com relação à Covid-19, a Justiça Federal suspende as provas do Enem no Amazonas. A primeira etapa do exame está marcada no país para este domingo, dia 17. Aliás, existe uma movimentação nas redes sociais para que o Enem fosse suspenso em todo o Brasil, né? Agora, no Amazonas, né, o Judiciário entrou na jogada, a Justiça Federal do Amazonas suspendeu a realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, marcada para domingo, dia 7. A decisão liminar foi concedida pelo juiz federal José Ricardo de Salles na noite desta quarta-feira, dia 13. De acordo com a determinação, as provas devem ficar suspensas enquanto durar o estado de calamidade pública decretado pelo Poder Executivo Estadual, sob pena de multa de R$100 mil por dia de descumprimento até o limite de 30 dias. A decisão do magistrado considera o surto de casos da Covid-19 que acomete ao Amazonas. Até esta quarta-feira, mais de 219 mil pessoas foram infectadas pela Covid em todo o estado e mais de 5.800, é isso? 5.800 morreram com a doença. Em Manaus, o número de mortes passa de 3.800 e a capital voltou a sofrer com hospitais e cemitérios lotados por conta de um novo surto da Covid. A Prefeitura da capital decidiu não liberar as escolas municipais para a realização do exame, né? Então, o exame do Enem lá no Amazonas está suspenso por decisão judicial por causa da pandemia, né? A pandemia lá no Amazonas está gravíssima, né? A situação bastante séria, portanto, foi suspensa a aplicação do levantamento do Enem no Amazonas, né? Segundo manifestação de vários setores da sociedade, deveria também ser suspensa nos demais estados. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos já já com mais informações. Ficar por dentro das notícias de Anápolis e região. Acesse o portal da Mais FM, www.fmmais.com.br. Acesse o nosso site, ouça nossa programação e fique bem informado no maior portal de notícias da cidade, Rádio Mais FM. Ouça agora os apoiadores culturais da Rádio Mais FM. Edmar Silva. Para o segundo bloco, né? Nosso intervalo aí está pequenininho. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Agradecendo a todos que nos acompanham nas redes sociais, para você especialmente que acompanha a nossa live no Facebook, para você que está conosco todos os dias, né? No nosso do dial 87.9, para você que acompanha no nosso site, nos aplicativos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente fica feliz, né, de contar com a sua audiência todos os dias aqui pela manhã, trazendo as principais informações do dia para você.
É isso aí. Nós vamos a Goiânia com meu amigo Libório Santos. O Libório traz para nós as principais notícias da capital goiana, trazendo aí as principais informações do que acontece em Goiás nesta quinta-feira. Com você, Libório. Muito bom dia. Muita emoção no adeus a Maguito Vilela. Cresce o índice de ocupação de leitos hospitalares de pacientes com Covid. Polícia prende homem que criava cobras dentro de apartamento. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 14 de janeiro, quinta-feira. Esses são os nossos destaques. A principal notícia das últimas horas foi a morte do prefeito de Goiânia, Maguito Vilela, depois de 84 dias de internação e que deixou a população goiana consternada. O corpo em cortejo passou por Goiânia, Aparecida de Goiânia, foi transladada para Jataí, sua cidade natal. Maguito foi uma das mais de 7 mil vítimas da Covid em Goiás. Ele foi vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e prefeito. Era tido como um político ético e conciliador. No ano passado, Maguito já havia perdido 2 irmãs vítimas da Covid. O nosso pesar não só a ele, mas a todas as famílias que perderam parentes em Goiás com essa pandemia. Amigos, o problema é grave, muitos não estão levando a sério a situação, hein? Os dados da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás comprovam que nas últimas 2 semanas, o índice de ocupação de leitos de enfermaria e UTIs destinados a pacientes com Covid aumentou em mais de 20%. Em novembro, a taxa era de 40%. Em 24 de dezembro, a taxa subiu para 48,59% e agora já ultrapassa 70%. Ou seja, o problema se agravou e estamos numa segunda onda da pandemia. O superintendente de Atenção à Saúde, Sandro Rodrigues, diz o que está acontecendo. A população parece ter decretado o encerramento da pandemia. A gente nunca falou isso, a gente sempre organizou as informações, os cuidados necessários todos. E essa não adesão da população às medidas sanitárias que são colocadas acabou gerando um aumento do número de casos, né? Se eu tenho aglomerações de uma forma muito próxima, eu tenho a questão do aumento do número de casos. Se eu tenho maior número de casos, eu tenho um maior número de solicitações de internação e isso acabando refletindo nessa taxa de ocupação que a gente está tendo agora nesses dias. Mais do que nunca, enquanto a gente não tiver uma estratégia consolidada da vacinação, a gente precisa de reforçar cada vez mais essas ações, evitar aglomeração, lavagem e higienização de mãos e a utilização de máscaras, o que alguns prefeitos têm trabalhado de forma diferente depois dessa troca de gestão, né? A Polícia Civil efetuou em Valparaíso, em todo de Brasília, a prisão de um indivíduo por crime ambiental. A ocorrência se deu por meio de denúncia anônima e após os agentes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente solicitarem apoio por parte da polícia para confirmar a informação de que as cobras estavam sendo criadas em um cativeiro dentro de um apartamento. A Associação Goiana de Municípios, AGM, está promovendo ontem e hoje, aqui em Goiânia, na Fazan, um curso destinado a servidores municipais ligados ao setor financeiro sobre a nova lei das licitações e contratos. A lei foi discutida durante 25 anos e foi aprovada no final do ano passado, trazendo várias inovações. O presidente da AGM, Paulo Sérgio Paulinho, destaca a importância das prefeituras estarem se atualizando com as novas leis. A nossa preocupação é constante dentro da AGM, é qualificar as equipes que trabalham nas prefeituras, principalmente na parte administrativa, que nós sabemos que é a parte que não pode haver erros. Então o prefeito precisa ter uma equipe bem formada, uma equipe bem capacitada, para que a prefeitura caminhe dentro da normalidade. A licitação é o coração da prefeitura, é dali que saem as compras, é dali que saem os benefícios para a população, as obras, né, os medicamentos, enfim, é a parte que nós temos que ter mais cuidado, é a parte de licitação, para que o prefeito não tenha problema e nem a sua equipe de licitação também tenha problemas futuros. O governo federal oficializou ontem, por meio de uma portaria publicada no Diário Oficial da União, o reajuste de 5,45% para beneficiários e aposentados do INSS que recebem acima de um salário mínimo. Com isso, o teto passa para R$ 6.433,57. No giro da bola, no retorno do Campeonato Goiano ontem, Atlético Goianiense 1, Goiás 0, Goiânia e Aparecidense ficaram em 1-1, Jaraguá 1 e Porá 2. Atenção você que trabalha em cooperativa, hein? O Sescop Goiás acaba de lançar 35 cursos online oferecidos às cooperativas goianas. Os cursos foram desenvolvidos pelo Senai e são disponibilizados pelo Núcleo Integrado de Educação à Distância SESI Senai de Goiás.
Jubrair Júnior, superintendente do Sescop Goiás, dá mais detalhes. Essa é uma ferramenta que já vem com mais de 30 cursos, dentre finanças pessoais, administração do tempo, gestão de pessoas, gestão de curso, além de outros cursos de grande relevância. Quem pode fazer são empregados e cooperados de cooperativas registradas no CB, através do link que está no banner do nosso site, goiascooperativo.coop.br. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o nosso Departamento de Formação Profissional, Sescop Goiás, pelo telefone 3240-8900. Eram essas as informações de hoje. De Goiânia, informou Libório Santos. Muito bem, então aí o Libório Santos trazendo os principais destaques de Goiânia, né? O destaque é a questão da morte do ex-governador Maguito Vilela, né? Ainda comove todo o estado de Goiás, especialmente as cidades de Jataí, onde ele nasceu, né? Iniciou sua carreira política, a cidade de Aparecida de Goiânia, onde ele foi gestor nos últimos 2 mandatos, né? Foram 2 mandatos em Aparecida, e também de Goiânia, onde, né, ele foi governador e também agora eleito prefeito da capital goiana, né? Um momento triste para a população goiana, né? Não só para os familiares, mas para todo o povo de Goiás, que perde, né, um dos seus maiores políticos, um político sensato, né, de diálogo, uma pessoa séria da política goiana, infelizmente, faleceu vítima da Covid-19, né? Então, é um alerta, embora ele tenha vencido a Covid, segundo informações médicas, acabou que as sequelas da Covid-19 o levaram a óbito. Então, também na matéria do Libório, né, tratando da questão das internações, dos problemas hospitalares para o atendimento da Covid, né, o entrevistado falou uma coisa que achei interessante: a população decretou o fim da pandemia, né? A população decidiu que não tem mais pandemia, foi para a rua, está fazendo descumprindo as orientações das autoridades sanitárias. Alguns prefeitos em Goiás, né, depois da mudança aí, da posse dos novos prefeitos, alguns prefeitos tomaram decisões que preocupam. Por exemplo, o prefeito de Teresópolis fez um decreto, uma lei, não sei lá, um ato, desobrigando a população de usar máscara, né? Pode. Uma cidade que não tem um leito de hospital, não tem um leito, não falar que não tem UTI, né? Não tem um leito nenhum. Todos os pacientes da cidade ou vêm para Anápolis ou vão para Goiânia. Então, o prefeito tomou a decisão de que ninguém precisa usar máscara, né? Ou seja, as próprias autoridades, né? Aí, nesse caso, prefeitos, né? Mas o próprio presidente da República, que não usa máscara, que vai nos eventos sem máscara, que ironiza quem usa máscara, né? Todos esses comportamentos levam a população a ter a ideia de que não precisa mais tomar cuidado. Mas é exatamente o contrário, né? As pessoas precisam se precaver, precisam se cuidar, porque a pandemia não acabou, né? E a gente precisa ainda ter cuidado em relação à pandemia, né? Para que evite que a coisa se agrave ainda mais, né? Nós vimos aí o Enem sendo suspenso lá no Amazonas, né? E muitas consequências. O prefeito Maguito Vilela, né, está sendo velado agora pela manhã em Jataí, deve ser feito seu sepultamento ainda hoje, né? Lamentamos e queremos, né, juntamente com toda a família aí, declarar nosso consternamento, né? Nossos sentimentos em relação à perda de um político importante do estado de Goiás, né, que era referência nacional e que infelizmente perde a sua vida para esse malfadado vírus, né? Então é isso. Bom, outro assunto que tem preocupado, né, que a gente tem colocado aqui, já colocamos no programa algumas vezes, é a questão
do fim do auxílio emergencial, né? O fim do auxílio emergencial deve trazer também, está trazendo já dificuldades para vários setores. Nós vamos ouvir direto de Brasília, pessoal da RBA News, trazendo informações sobre o fim do auxílio emergencial. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. Com o fim do auxílio emergencial em dezembro do ano passado, até 3,4 milhões de brasileiros podem cair na extrema pobreza. Isso significa que essas pessoas, de acordo com a linha de corte estabelecida pelo Banco Mundial, terão que sobreviver caso nenhum outro benefício substitua o auxílio emergencial com menos de R$10 por dia. De acordo com uma pesquisa realizada pelo especialista em política social, Vinícius Botelho, publicada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o número total de pessoas na extrema pobreza poderia chegar a 17,3 milhões em 2021, e esse aumento poderá levar o país ao pior patamar de pobreza desde 2012. Segundo o pesquisador, em razão da pandemia, muitas pessoas perderam a renda do trabalho e o auxílio serviu como um compensador dessa queda. Porém, como até o momento não existem alternativas para substituir o auxílio emergencial, o cenário da pobreza no Brasil deve ficar ainda mais preocupante. O economista Caio Augusto afirma que o auxílio emergencial chegou a zerar virtualmente a pobreza no Brasil e defende que o governo encontre alternativas para substituir o benefício. É problemático pensar que a gente encerrou o auxílio emergencial e nenhum outro programa foi colocado no lugar, como renda mínima, ou como renda básica, ou como complementação, se a gente for parar para pensar. E isso tem um impacto direto, né? Como essas pesquisas têm saído agora, né? Mais de 20 milhões de pessoas vão ser jogadas na extrema pobreza novamente. Com o auxílio emergencial, em um período em que havia estado de calamidade, ou seja, as regras fiscais estavam todas suspensas, né? Você virtualmente zerou a pobreza no Brasil, porque todas as pessoas mais pobres e tudo mais, recebiam pelo menos R$600, a depender do caso, eles recebiam R$1.200. Então, você virtualmente zerou a pobreza no Brasil. A massa salarial, que é a renda nas mãos das pessoas que estão formalizadas e que não estão formalizadas, ela, em alguns locais do Brasil, ela chegou a aumentar mais de 20%. O governo federal já sinalizou que o auxílio emergencial não será prorrogado. Porém, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, apresentou o projeto de lei 5.495 de 2020, que estende o auxílio emergencial e prorroga o estado de calamidade pública até o fim de março de 2021. O projeto ainda não tem data para votação. Você está preparado para imprevistos? Em momentos de incerteza como o que estamos passando, contar com uma reserva financeira faz toda a diferença. Se puder, comece aos pouquinhos a fazer uma poupança. Você ganha tranquilidade, segurança e cuida do seu futuro. Procure a agência do Sicredi mais próxima de você e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, nós ouvimos aí o Flávio Carlos trazendo essa questão do auxílio emergencial que foi pago pela última vez agora em dezembro, e a preocupação é com os milhões de brasileiros que não têm renda, né, que estão desempregados, que estão enfrentando a pandemia e que não têm recursos, não têm como sobreviver. Então, a preocupação é válida, o Congresso já está se movimentando para fazer uma proposta para que o auxílio continue, né? E é interessante, o entrevistado aí disse uma coisa interessante, né? Com esse benefício, a pobreza brasileira praticamente foi zerada, né? Por quê? Porque todo mundo que não tinha renda, que dentro dos critérios do benefício, acabou tendo uma renda, ainda que pequena, uma renda que supriu, né, as necessidades dessas pessoas. Aqui em Anápolis, né, segundo o portal do Jornal Contexto, mais de 306 milhões entraram no mercado, né, no ano de 2020,
em razão desse benefício, né? Mais de 300 milhões de reais circularam na economia napolina no ano passado por causa do auxílio emergencial. Então, esse dinheiro, ele sai de circulação, logo, né, você tem consequências no comércio, você tem consequência em vários setores, né? Por exemplo, um dos setores que não teve tanto problema na pandemia foi justamente os supermercados, né? O comércio fluiu normalmente. Por quê? Porque a população tinha um recurso para poder suprir as suas necessidades fundamentais, necessidades primárias, né? Então, é fundamental que se pense em alternativa, né? Que se pense numa nova prorrogação desse benefício. Aliás, eu estava pensando aqui, né? Sempre se sonhou no Brasil, a esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores, por exemplo, lutou muitos anos para fazer o projeto de renda mínima, né? O projeto do Suplicy de São Paulo, atualmente é vereador de São Paulo, né? Suplicy tem um projeto de renda mínima que foi colocado durante muitos anos aí, a tentativa de aprovação no Congresso, não conseguiu aprovar, depois acabou aprovando o Bolsa Família, né? Que também amenizou a situação dos pobres brasileiros, mas acabou que durante a pandemia essa renda mínima foi dada à população, né? Esse auxílio emergencial, de certa forma, foi uma renda mínima que qualquer pessoa, né, desempregada e sem nenhum recurso, né, especialmente os mais pobres, tiveram opção de receber, né, durante esse período. Então, está aí, né, a preocupação com a necessidade de implantação de volta desse benefício para a população brasileira, especialmente os mais carentes, né? Então, é fundamental que se tenha algum auxílio, algum jeito para beneficiar, para ajudar, né, na situação dessas pessoas de menor renda ou de renda nenhuma, né? Nós temos no Brasil mais de 14 milhões de desempregados. Essa semana, a Ford do Brasil, né, está comunicando o fechamento das suas fábricas no Brasil. 3 fábricas, né, uma em São Paulo, outra no Nordeste, né? Então, fábricas que têm hoje cerca de 5 mil funcionários que serão colocados na rua, né? E quando uma fábrica dessa fecha, outras fábricas menores também acabam fechando. Por quê? Porque são fábricas que produzem implementos, que produzem peças e, né, que estão indiretamente ligadas àquela grande indústria. Então, nós vamos ter aí mais desempregados, mais problemas por questão de fechamento das fábricas da Ford. No próximo bloco, a gente vai, com o pessoal da RBA, também tratar desse assunto do fechamento das fábricas da Ford. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Tá na mais, tá bom demais. Edmar Silva. Muito bem, nosso intervalo está pequeno mesmo. Vamos acertar aqui, os nossos intervalos estão bem pequenininhos. Vamos dar uma acertada nele aqui. Muito bem, nós temos mais destaques, deixa eu ver aqui mais destaques das notícias do Brasil, de Goiás e do mundo, né? E eu quero, antes desses destaques, eu quero agradecer o pessoal que está com a gente na nossa live, né? Um abraço para a Maria Nova Silva, que está conectada desde o início, né? Desejando aqui um bom dia a todos. O Antônio Silvio mandou um recadinho aqui, né? Sobre os jogos de ontem do Campeonato Goiano. Nós falamos no primeiro bloco, a Anapolina e Goiânia ficaram no 0-0. O Jaraguá fez 1 gol contra o Iporá, que fez 2. O Anápolis e a Aparecidense ficaram no 1-1 aqui em Anápolis, né? Deixa eu ver se tem mais aqui. O Goiás
0 e o Atlético 1. Então são os jogos de ontem do Campeonato Goiano. Aliás, o Libório, ele falou de Goiânia e Aparecidense. Na verdade, foi Anapolina e Goiânia, né, lá em Goiânia. E a Aparecidense jogou com Anápolis aqui em Anápolis, né? Então, aí os esclarecimentos do Antônio Silva, que deixa aqui, né, os resultados dos jogos de ontem do Campeonato Goiano. Quem está com a gente também é a Lucimar Batista Mendes, que acompanha o nosso programa lá na Santa Maria de Nazaré. O Seberson também estava conosco agora há pouco, não estou vendo aqui na nossa listinha, mas também nós agradecemos a audiência do Seberson Mota, ele que é jornalista aqui da nossa cidade, né? Também dos blogs de notícias da cidade. Muito bem. Então, esses aí, os nossos estão conosco agora pela manhã. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, sempre ligado, lá no Vivian Park, né? Aliás, ele estava em Itabuna, na Bahia, não sei se já está de volta, mas o nosso abraço a ele. Um abraço também para o pastor Ezequiel Brasil, ele que ontem falei com ele, está morando no Mato Grosso, se eu não me engano, a cidade é Primavera do Leste, né? Primavera do Leste, Primavera do Oeste, depois vou checar aí. Pastor Ezequiel Brasil também, que já foi radialista, né? Amante do rádio, está sempre conectado aí nas emissoras brasileiras. Então, um abraço para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo, acompanhando a nossa programação. Muito bem, nós vamos a Brasília mais uma vez. Deixa eu ver aqui, deixa eu excluir essa aqui que já foi. Vamos ouvir a questão da Ford, né? A Ford está fechando, né? Está anunciando o fechamento das suas fábricas e o presidente Jair Bolsonaro fez um comentário sobre esta questão. Vamos ver essa matéria com a RBA News em Brasília. RBA News, boletim de notícias direto de Brasília. O presidente Jair Bolsonaro, em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, 12 de janeiro, afirmou que a Ford, ao anunciar a decisão de encerrar sua produção de veículos no Brasil, não disse a verdade sobre os reais motivos da decisão da empresa. Segundo Bolsonaro, a montadora de veículos queria subsídios do governo para continuar suas atividades no país. Acompanhe. A Ford anunciou a saída do Brasil. São 5 mil empregos. Eles tiveram subsídios nossos ao longo dos últimos anos de 20 bilhões de reais. Queriam renovar subsídios para fazer carro para vender. Agora tem a concorrência também aí, chinesa, né, entre outros. Então saiu porque num ambiente de negócio, quando você não tem lucro, você fecha. E estamos perdendo 5 mil agora, repito, lamento. Mas o que a Ford quer? Faltou a Ford dizer a verdade, né? Querem subsídios. Vocês querem que continue dando 20 bilhões para eles, como fizeram nos últimos anos? Dinheiro de vocês, imposto de vocês para fabricar carro aqui? Não. Perdeu a concorrência, lamento. A Ford anunciou o encerramento de suas atividades no Brasil na última segunda-feira, dia 11 de janeiro. De acordo com o comunicado, a empresa afirmou que a redução das vendas agravada pela pandemia do novo coronavírus fez com que a Ford América do Sul acumulasse perdas significativas e que esse cenário não é sustentável para se criar um negócio saudável. Segundo o economista Ricardo Bacelar, a decisão da Ford está inserida em um contexto de revisão estratégica da empresa. Está longe de ter um único motivo, né? Você tem um conjunto de vários fatores, vários vetores que incidiram nessa tomada de decisão estratégica. E para uma empresa como a Ford, que tem operações em todos os cantos do mundo, a operação do Brasil, a operação automotiva do Brasil em relação ao negócio automotivo mundial não passa de 3%, ou seja, ela é bastante pequena. Isso não quer dizer que a operação no Brasil não seja relevante para qualquer montadora. Com certeza doeu para a Ford, mas isso está alinhado a um contexto da Ford que já vem aí nos últimos 3 anos redesenhando a sua estratégia de negócio. Com o fim da produção de veículos no Brasil, que foi iniciada há mais de 100 anos, a Ford calcula gastos de 4,1 bilhões de dólares para encerrar as operações de manufatura no país.
Seja para conquistar sonhos ou estar seguro em caso de imprevistos, conte com a poupança do Sicredi. A gente trabalha para cuidar de você, da sua família e proteger as suas conquistas. Se puder, comece a poupar hoje mesmo. Procure a agência Sicredi mais próxima e abra sua poupança. Sicredi, gente que coopera, cresce. Com produção de Daniele Vaz, de Brasília, Flávio Carpes. Muito bem, ouvimos aí o Flávio Carlos trazendo essa discussão sobre o fechamento da Ford no Brasil, né? O que a gente percebe é que mais empregos serão perdidos, né? Mais oportunidades de trabalho serão perdidas. O presidente Jair Bolsonaro colocou aí a questão dos incentivos fiscais, né? Dos subsídios para as fábricas que seria uma exigência da Ford, né? O fato é que todas as grandes empresas brasileiras ou empresas internacionais que estão no Brasil, elas têm incentivos fiscais. Recentemente, nas eleições agora de 2020, nós vimos o prefeito de Anápolis, o Roberto Naves, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, se gabarem de terem feito um acordo com o governo federal para a manutenção da Hyundai aqui em Anápolis, né? Então, a Hyundai permanece na cidade, vai criar mais empregos. Em troca de quê? Em troca de subsídios, em troca de ajudas do governo, né? É interessante, sempre foi interessante para, né, o Brasil e para os estados, né, especialmente aqui em Goiás, por exemplo, né, para atrair as empresas, o governo oferece benefícios fiscais, né, redução de juros, redução de cobrança de impostos. Então, são subsídios que são dados às grandes empresas. Então, na verdade, né, não é se esse é o assunto, se esse é o problema, esse não é um problema só da Ford, é um problema de todas as outras, né? Por exemplo, as chinesas, as japonesas, as outras empresas francesas que estão no Brasil, todas elas sempre receberam esse tipo de apoio financeiro, né, de redução de impostos. Embora no Brasil, né, precisa ficar claro também que a maior tarifa de impostos que existe é aqui, né? Por exemplo, quanto custa um carro? Pega um carro nacional aí e pergunta quanto custa ele na Argentina, né? Quanto custa um carro de porte médio na Argentina, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra? E veja quanto custa aqui no Brasil, né? A maior parte do que nós pagamos é imposto. A maior parte, né, cerca de 40%, 50% de impostos. Então, né, a nossa carga tributária é altíssima. Nossa carga tributária é muito alta, o que faz com que os veículos fiquem caros, né? Fiquem muito caros. Essa isenção, esses benefícios que são dados às empresas, né? Se por um lado é dinheiro que deixa de ser recebido pelo governo, por outro lado, né, gera empregos, gera novas empresas que trabalham, né, ao redor dessas grandes empresas, enfim, né, tem uma compensação, né? Então, se nós não damos o subsídio, perdemos a empresa, perdemos os empregos, né? E quem se ferra, né, vamos dizer assim, é o trabalhador. Quantos trabalhadores vão ser colocados na rua? Quantas pessoas vão ficar na rua por causa desse fechamento, né? As empresas estão fechando aqui, mas elas estão sendo mantidas na Argentina e no Uruguai. Por que lá na Argentina e no Uruguai vai se manter? Será que lá não está dando prejuízo? Será que lá não tem problema, né? Então, é uma questão para se ver e correr atrás para resolver, né? Resolver para que essas empresas não fechem e não dê mais problemas para a população brasileira e não aumente mais ainda o desemprego. Bom, aqui nos portais da cidade, o Portal 6 faz a seguinte pergunta. Especialistas de Anápolis respondem: é seguro para as crianças voltarem às aulas? Escolas particulares já se preparam para o retorno e as da rede municipal ainda aguardam decisão da prefeitura. Então, as escolas municipais já decidiram que vão retornar, né? Já na próxima semana já tem escola voltando, né? E a prefeitura municipal depende de uma decisão
do prefeito, né, nomeou uma comissão para estudar o assunto. Essa comissão deve dar uma resposta, me parece que amanhã, né, sexta-feira, e dependendo dessa resposta, o prefeito pode voltar a acertar a volta dos alunos das escolas municipais, né? Então, o Portal 6 faz esse debate aqui. Diz o seguinte: já circulam Brasil afora cartas assinadas por centenas de pediatras que avaliam que as crianças podem retornar às salas de aula apesar da pandemia da Covid-19, que já matou mais de 200 mil pessoas no país. Os profissionais sustentam que, tomando as devidas medidas de segurança, como o uso da máscara e álcool em gel, não há problema em que os pequenos voltarem a estudar, uma vez que são poucos os casos de complicações pela doença nessa faixa etária. Em Anápolis, o ano letivo está previsto para começar no início de fevereiro e as escolas particulares de ensino infantil já se preparam para receber os alunos. Atualmente, essas instituições podem funcionar com 30% da capacidade. O protocolo é tranquilo de seguir, temos que continuar seguindo normas, como não deixar que pais entrem nas salas de aula e medir a temperatura na entrada. Se tiver febre, não entra e chamamos a família, explicou Emerson Rodovalho, presidente da Comissão de Crise das Escolas Particulares de Anápolis. Se tiver mais 1 ou 2 casos de febre, vamos isolar a turma. De 0 a 6 anos, a máscara não é obrigatória, por vários riscos, como asfixia, mas tudo é higienizado. Disponibilizamos álcool gel, água, sabão, distanciamento. Ou seja, né, o pessoal da rede particular quer voltar às aulas, né, e está aqui usando os argumentos para voltar. O fato é seguro? Você tem coragem de colocar o seu filho numa sala de aula que vai ter 30 alunos, né? Aí é 30%, mas uma sala que tem 50 vai ter 15, né? 16. Você tem coragem de deixar o seu filho ir para uma escola, ficar lá com mais 15 crianças e sem máscara, né? Porque os menores não vão usar máscara. E você acha que alguém vai controlar essas crianças para elas não estarem juntas, né? Para elas não se abraçarem, não brincarem? É impossível, né? Então, as autoridades municipais precisam pensar bem, né, para não facilitar a ampliação dos casos. Então, quem esperou até agora, pode esperar mais um pouco, né? Quem esperou até agora, é preciso esperar pelo menos a vacina. Anápolis tem vacina? Né? Anápolis tem UTI necessárias para Covid? Então, são perguntas que precisam ser feitas, né? Porque o empresário, ele quer saber do ponto de vista comercial dele. A escola está com dificuldade, o aluno não vai na escola, ele também não paga, né? Então, quer resolver o seu problema econômico. Mas primeiro precisa vir a questão da saúde. Primeiro é preciso pensar na saúde das crianças e das famílias, né? Porque se a criança é infectada também, as famílias são. Bom, o Jornal Contexto destaca que Maguito Vilela, formado na FADA, ascendeu na política de Goiás e do Brasil. Luiz Alberto Maguito Vilela nasceu na cidade de Jataí, no dia 24 de janeiro de 49, e ia completar 72 anos de idade. Em 1970, ele ingressou na Faculdade de Direito de Anápolis, FADA, criada no ano anterior. No ano de 1974, ele pegou o canudo e 3 anos mais tarde, 1977, ele elegeu-se ao primeiro cargo público como vereador na cidade natal, Jataí. Então, destacando aqui o Maguito Vilela como aluno da Faculdade de Direito aqui de Anápolis, né? Hoje, a Faculdade de Direito da Uni Evangélica, na época chamada FADA, né? Quando eu estudei lá, o nome era FADA, Faculdade de Direito de Anápolis. Então, destaque aqui do jornal Contexto, né, que traz as informações sobre a formação em Direito pelo Maguito Vilela, né, o nosso ex-governador que faleceu ontem.
Muito bem, deixa eu ver o que mais temos aqui. Vamos ver quem está conosco aqui na nossa matéria. Um abraço para a Laís Carvalho, desejando um bom dia a todos. A Laís todos os dias acompanha o nosso programa, né? Deixa eu ver quem mais está aqui. O Antônio Silvio, o Seberson da Mota Fernandes, desejando um bom dia para nós. Bom dia para você também, Seberson. Bom trabalho, né? Deus nos abençoe aí na nossa jornada. A Mariana Alva Silva também desejando um bom dia a todos. A Lucimar Batista Mendes Borges desejando um bom dia a todos. Né? Então, são alguns dos nossos milhares de internautas que acompanham o nosso programa. Né? Nosso programa está no Facebook todos os dias. Nos próximos dias aí a gente vai colocar em outras redes sociais também, né? E nós agradecemos a todos que participam conosco, que deixam aí sempre a sua participação. Muito bem. Bom, em Brasília, o debate é a renovação da presidência da Câmara e do Senado, né? O pessoal da RBA News traz também uma informação sobre uma nova candidatura, a candidatura da Simone Tebet como candidata à presidência do Senado pelo MDB. Vamos ouvir, direto de Brasília, informações sobre as eleições na Câmara dos Deputados, e aliás, do Senado, né? Nesse caso, no Senado. RBA News, Boletim de Notícias, direto de Brasília. A senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, Simone Tebet, foi confirmada pelo MDB, maior bancada do Senado Federal, como candidata do partido na eleição para a sucessão do senador do DEM do Amapá, Davi Alcolumbre. Filha do ex-senador Rames Tebet, Simone Tebet é formada em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi deputada estadual do Mato Grosso do Sul, prefeita de Três Lagoas e vice-governadora do estado. Atualmente está em seu primeiro mandato no Senado Federal e já comanda a Comissão de Constituição. Se eleita, será a primeira mulher à frente da Casa Legislativa. A escolha do nome de Tebet foi definida nesta terça-feira, 12 de janeiro, após uma conversa entre a senadora e o líder da sigla, Eduardo Braga, que também estava na disputa interna do partido para concorrer à vaga de novo presidente do Senado. Braga desistiu da disputa por acreditar que Simone Tebet está mais preparada para angariar votos de parlamentares independentes. Em seu primeiro discurso como candidata à presidência do Senado, Simone Tebet afirma que a prioridade do Congresso neste momento deve ser ajudar o governo federal no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 e também nas reformas estruturantes do país. O Congresso Nacional tem uma grande responsabilidade a partir do ano que vem. Ajudar o governo nacional no Plano Nacional de Imunização para que nós possamos voltar à nossa rotina e salvar vidas. Estar junto com o governo federal na apresentação e discussão e aprovação das reformas estruturantes, tirando os excessos, modificando, porque esta é da essência de uma democracia. O Congresso Nacional não existiria e não teria necessidade de existir se fosse apenas para homologar qualquer projeto que venha de qualquer presidente ou de qualquer chefe do Executivo. A senadora disputa a vaga com o senador do DEM de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que é o candidato apoiado pelo atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e também pelo presidente Jair Bolsonaro. Para ser eleito, o novo presidente do Senado Federal necessita obter 41 votos. As eleições acontecem em fevereiro deste ano. Você está preparado para imprevistos em momentos de incerteza? Muito bem, então aí mais informações sobre a eleição no Senado Federal, né? Uma nova candidata, a Simone Tebet, que é senadora do MDB, né? Do do Mato Grosso, né? E que está colocando aí o seu nome à disposição para competir, para concorrer ao cargo de presidente do Senado Federal, né? Lá na Câmara dos Deputados também o debate avança. Amanhã a gente traz mais informações sobre as eleições lá no Senado, na Câmara dos Deputados, né, e também no Senado. Ok? Bom, eu quero parabenizar hoje, é aniversário do meu amigo José Justino Filho. Um abraço para o José Justino Filho, que faz aniversário hoje. Quem faz aniversário hoje também é meu amigo Pastor Rodrigues dos Santos Machados, lá como é que chama lá, meu Deus?
Agora está em Aparecida, né? Rodrigo dos Santos Machado. Ele estava em Rubiataba, estava em Rubiataba, mas agora me parece que está em Senador Canedo ou Aparecida. Acho que Senador Canedo, para ser mais específico. Então, um abraço para o meu amigo pastor Rodrigues dos Santos Machado, que faz aniversário hoje, o José Justino Filho também, o radialista, ex-deputado Carlos Antônio também faz aniversário hoje, parabéns, né, o Carlos Antônio. Deixa eu ver aqui, a Fátima Moreira, a Iraci Gonçalves, a Adriana Pereira, também fazendo aniversário, que não é a Adriana, né, que nos ouve todos os dias. A Cristiane da Mata também faz aniversário. Parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. O Elton Silva, a Rita Renato Gomide, o Reilan Juju, Luiz Carlos Carvalho também são aniversariantes deste dia 14 de janeiro. Então, parabéns a todos os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe, né? Que sejam felizes, que Deus os dê muita saúde, muita paz. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Quero mandar um abraço aqui especial. Deixa eu ver aqui, deixou um recadinho para a gente aqui no WhatsApp. O Leonardo Ferreira, ele mora em Rondon do Pará, né? E ontem estava acompanhando o jogo da Rubra, né? Então ele disse aqui, alô, manda um abraço, manda um alô aí para o Leonardo Ferreira, direto de Rondon do Pará, sofrendo pela Rubra, né? Torcendo pela Rubra, mas não adiantou muito não, né, o Leonardo? Então, um abraço aí para o Leonardo em Rondon do Pará, né? Acompanhando a Rubra através da Rádio Mais FM. Ontem a transmissão ao vivo, direto lá de Goiânia. Hoje à tarde tem o jogo no Jonas Duarte entre o Grêmio Anápolis e Goianésia. É isso? Grêmio Anápolis e Goianésia. Hoje às 18 horas, ao vivo, direto aqui da Mais FM, né? Para você, acompanhando com a equipe da página Resumo de Notícias. Muito bem, nosso tempo esgotou-se. Eu agradeço a todos. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Bom dia para você, boa noite para você que vem acompanhar a nossa reprise. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Todo sábado, às 9 da manhã, programa Mais Escola, com a participação de estudantes, professores e comunidade escolar de nossa região. As notícias da sua escola, a sua música preferida, o que se debate em sala de aula, você ouve aqui na Rádio Mais FM. A apresentação do professor Osmar Rezende.